Olá, pessoal. Sou a Carol Ziles, aqui de Fortaleza. Começando mais um. Olá, tudo bom? Bem-vindos. Bem-vindos, eu sou a Carol Ziles, aqui de Fortaleza. Esperando a nossa convidada de hoje, a Carol Veras, entrar para a gente começar. Oi, pessoal, tudo bom? Olá. Ó, de Nova York. De novo. Tá aqui, Carol, e chegou. Me ouvindo? Me vendo? Tô sim, deixa eu só baixar aqui que eu tô ouvindo até bem demais. Eita, eu esqueci meu fone. Eita, pera só um pouquinho. Certo. Fê! Fê! Vou precisar de ajuda. Só um minutinho. Esqueci completamente. Sei nem onde eu botei. Só um minutinho, pessoal. Tava aqui toda preparada. Fê? Vou buscar, que o Fernando tá sem camisa. Só um minutinho. Obrigada, Fê. Pronto. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu colocar o fone aqui para facilitar. Tudo bom, Ká? Tudo bem com você? Como é que tá? Tudo certo. Ó, o tema de hoje é o mesmo tema de todos, na verdade. A gente não está fazendo lives muito específicas. A nossa ideia nas lives cervejeiras em mares nordestinos é que a gente possa conhecer as pessoas que fazem parte desse universo da cerveja do Nordeste. Então, a proposta sempre será que o convidado conte a trajetória dele, a história que levou ele para esse universo. E como cada convidado é único, é claro que cada conversa vai acabar enveredando para um lugar diferente, né? Alguns vão trazer mais a experiência de cervejaria, uns vão trazer mais a experiência de sommelieria, de ter bar, enfim, a gente está pincelando pessoas das mais variadas cenas, né? Das mais variadas especificidades da cena cervejeira. Então, a ideia é que a pessoa sempre venha, conte a sua trajetória, pontue o que é estar no Nordeste, o que é de específico, de vantagens e de desafios que é trabalhar na cena cervejeira nordestina. E daí vem as surpresas de cada convidado, né? Obrigada pelos elogios sobre a de ontem. Gente, às vezes eu estou muito concentrada na conversa e passa batido o comentário, a pergunta. Então, não se fiquem tímidos de colocar. Oi, Thalitinha! Daqui a pouco é tu, mulher! De perguntar mais de uma vez, caso eu não tenha visto, tá? E no final eu sempre vou dizer, ó, se passou alguma pergunta e eu não fiz, façam agora. Daí no final a gente deixa um tempinho. Ontem foi bem apertado o encerramento, mas tô ficando esperta. Essa é a minha segunda live da vida, então aos pouquinhos a gente vai melhorando. Cá, já estamos aí com mais de 30 pessoas. Pois é, tem que aprender a fazer esse negócio das perguntas. Ah, eu achei! Olha! Tem um ponto de interrogaçãozinho. Vivendo e aprendendo, olha só. Bom, já estou tomando muito tempo dessa conversa. Lembrando que, apesar do meu sotaque de paulista, esse eu não consigo perder de jeito nenhum depois de mais de 30 anos morando lá. Mas eu construí toda a minha carreira da cerveja aqui em Fortaleza. Esse é meu lugar, é aqui que eu construí a minha história. Estou construindo junto com esses convidados com quem eu converso, né, Ká? Você também já rodou bastante. Um pouquinho. Então, Carol, conte, agora a palavra é sua. Queria que você já entendeu o esquema, né? Então vamos lá. Achei a live ontem do começo ao fim, então aprendi com vocês. É a minha primeira live, então queria já pedir desculpa se eu também me perder um pouquinho aqui nas perguntas, mas não queria perder essa oportunidade de estar com grandes pessoas aqui do estado, da nossa região, né? Que estão representando. Sim.
E muito obrigada pelo convite, foi, nossa, uma honra muito grande. Meu nome é Carolina, eu sou uma das sócias do Brewstone, aqui em Fortaleza, na região sul. E a nossa história começou com muito pouco cerveja. A cerveja era só um hobby, uma paixão, como começa para quase todo mundo que acaba empreendendo na cerveja, né? Eu sou, na verdade, formada em gastronomia, em São Paulo e na França. Passei muito tempo viajando, morando em outros países e a gente decidiu, eu e meu marido, voltar para o Brasil. Nessa época eu estava morando no Rio, voltamos para São Paulo, porque a gente achou que era o local ideal para abrir o nosso negócio, porque a gente já tinha viajado muito e aí a ideia de voltar para Fortaleza não pareceu o local certo naquele momento. Carol, sim, às vezes vou te interromper. A Bristone, sim, é onde trabalha o Felipe. Muita gente conhece o Felipe, então é onde trabalha o Felipe. E, Carol, você nasceu em Fortaleza, você é da sua família, daqui. Quando você fala a gente, quem é essa outra pessoa? Conta aí, quem é o Jeremy? O Jeremy é meu marido, é um gringo misturado. Eu vou dizer hoje que ele é irlandês, mas aí alguém vai mandar na mensagem que ele é outra coisa. Ele também é outra coisa, ele também é francês, ele também é escocês. Ele é todo misturado, então desculpem se uma vez vocês escutaram uma coisa e outra. É meu parceiro de crime e de cerveja aí nessa peitada aí da gente. E eu não consigo falar meu, não consigo de jeito nenhum, porque não é só meu, nem de nome, nem de espírito. O Felipe, todas as pessoas que trabalham com a gente faz questão de colocar sempre em evidência para frente, porque não existe o Brewstone sem toda essa equipe maravilhosa que está com a gente, fazendo o negócio funcionar. Então, realmente é a gente. Eu sou cearense, nascida e crescida, perdi um pouquinho o sotaque, mas quando eu fico com muita raiva, volta todinho, pode deixar. Vou te fazer passar raiva, Carol. A família é toda daqui, mas realmente a gente queria ficar um pouco distante, criar o nosso próprio negócio, a nossa própria marca, identidade, e realmente era São Paulo. Somos os dois cozinheiros, então ia ser um restaurante. E a gente estava até em Campos do Jordão com uma pessoa que está até aqui na live com a gente, Jane Holanda. A gente estava em Campos do Jordão passeação no fim de semana e a gente acabou E deu uma travadinha, cá. Eu estou te escutando normal. Voltou. Tô? Pronto. Ih, tá travando, cá. Só um minutinho. Tá bom. Voltou, eu acho. Vamos lá. Tá, eu tô te escutando bem, então qualquer coisa avisa. Tá. Eu tava em Campos do Jordão com a Jane, que tava falando, que tá até aqui na live com a gente, e a gente parou numa cervejaria que se chama Cara de Malte. E é um brewpub em Campos, muito, muito legal, pequeno, e a gente foi fazer uma degustação, não tinha ninguém no restaurante, porque a gente foi numa época de baixa estação. E a gente teve toda a atenção das pessoas da casa e pra gente foi uma experiência sensacional. Daí a gente virou, eu com o Jeremy, com a Claudinha e a gente estavam. E travou de novo, cá. Você e a Jane, a Claudinha. E a gente viu como que foi o processo, que era bem diferente lá da cervejaria. E a gente virou um pro outro e disse, por que não? Por que a gente não faz a própria cerveja? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. A gente decidiu que queria ter cerveja no restaurante. E assim a gente começou a estudar, procurar pessoas que conheciam. Tem muita gente a agradecer lá em São Paulo, que principalmente os meninos da cervejaria que estavam na cervejaria nacional, mas hoje também tem pessoas que não estão lá, que estão em outras cervejarias, que nos ajudaram muito nesse processo. A gente trabalhava numa empresa nossa de eventos lá,
E nos tempos vagos a gente ia nas cervejarias e passava o dia trabalhando, a semana, um mês, e assim foi até realmente aprender o processo da cerveja. A gente Nós aprendeu estamos falando de que ano, cara? Nós estamos falando de que ano? vão fazer 5 anos agora, 5 anos agora. Então Tá. é uma história Isso vocês a já nossa tinham história da passado por cerveja é bem toda a jovem. viagem na Europa, vocês já tinham dado todo o rolê na Europa. Isso é quando vocês voltaram para o Brasil, então, é isso? Isso, Deu umas exato. travadas, talvez eu me perdi um pouco. Não, a gente morou, a gente se conheceu na França. Isso foi bem, bem antes, há uns 9 anos mais ou menos. A gente se conheceu na França na faculdade de gastronomia. A gente, nesse meio tempo, a gente foi morar na China, a gente voltou, eu tinha morado na Bélgica, para a França, o Jeremy estava em Londres, eu fui para Nova York, aí depois para o Rio, rodei, rodei, rodei e bati em São Paulo. Mas isso nesse trajeto na Europa, sempre trabalhando com gastronomia e eventos, né, Cá? Sempre, sempre, sempre. Maior parte com a parte hoteleira, na parte de restaurantes em hotéis, que foi o que eu acabei focando, porque eu tinha passado num concurso para trabalhar em Nova York, que foi o que gerou meu emprego no Rio depois. E daí sempre trabalhando com comida, com bebidas, e por isso sempre esse amor pela cerveja, por outras bebidas. Quem me conhece sabe que eu adoro um gin também. Eu sei que é mergulho da cerveja, mas destilados em geral geram muito interesse. Então, sempre trabalhando com isso, conversando muito com fornecedores, mas eu não tinha experiência própria de fazer como realmente começou em São Paulo. Que os meninos abrem as portas. E depois, pensando numa parte mais administrativa do negócio, a gente começou a pensar, tá, a gente aprendeu a fazer cerveja numa escala de indústria. Legal, porque a gente não quis aprender no começo na panelinha. Foi uma coisa que a gente colocou assim, não. A gente vai abrir uma cervejaria, então vai demorar, o processo vai ser bem mais longo para a gente se a gente começar na panela e depois for para a escala que é totalmente diferente. Hoje a gente faz cerveja na panela, mas a gente começou pelo inverso. A gente aprendeu a fazer nas Que fábricas e louco! depois a gente aprendeu. Eu ia dizer isso, é o caminho oposto de quase todo mundo, né? Todo mundo Foi. começa na panela, começa a se orgulhar das próprias cervejas, e daí vem a Isso. ideia de abrir um negócio. Vocês fizeram o contrário, então. Que legal, que diferente. E aí, como foi? E aí foi bom porque a gente teve a sorte de encontrar pessoas muito legais que abriram as portas, assim, nada a esconder, absolutamente nada a esconder, que é muito legal da cena cervejeira, é isso. Você sempre tem alguém para te entender, te ajudar. Então eu nunca me senti tão bem entrando no mercado quanto quando a gente começou com cerveja. Então, o Guilherme, os meninos de lá foram sensacionais, que foi a nossa primeira abertura. Daí a gente ficou pensando, ok, a gente aprendeu a fazer cerveja e agora? O que a gente faz? A gente não sabe nada de compra de insumo, a gente não sabe nada de como gerenciar uma cervejaria. Eu achei muito engraçado quando o Wellington falou ontem que eles abriram e iam trabalhar achavam que ia trabalhar no final de semana e que o restante ia dar tudo certo. Foi essa a nossa preocupação. Foi tipo, tá, a gente sabe fazer cerveja, mas e o restante? Daí eu me inscrevi num curso de como abrir sua própria cervejaria lá na Escola Superior de Cerveja e Malte. A gente pegou o carro, eu e o Diego, fomos para lá, ficamos as semanas Para enquanto eu lá, para estava no curso. Blumenau? Para Foram lá Blumenau. para Blumenau. Lá para Uhum. Blumenau. Enquanto eu estava fazendo a aula. E cá tá travando um pouquinho, diga, fala, diga, volta. Voltou, voltou. Pronto. Então a gente Sua sempre. conexão tá, sua conexão tá um pouco ruim. Às vezes você tá falando, dá umas travadinhas, mas dá para entender. Se não der para entender, eu peço para você voltar, tá? Agora tá travado, por exemplo. Só um minutinho, pessoal.
Pois é, né, Carlos? Não é uma live sem dar uma travadinha. Voltei? Voltou, Carol, bora. Voltou. Vamos lá. Então, a gente foi para Blumenau, voltando, acho que cortou mais ou menos nessa hora, né? Foi, vocês foram de carro para Blumenau enquanto você fazia um curso. Conta aí. O Jay ficou na cervejaria Container, lá Que legal. em Blumenau, aprendendo da mesma forma. Todo canto que a gente passava, toda viagem que a gente fazia, a gente ia atrás de alguém para aprender. Então, foi, tipo, uma das coisas. Aí a gente fez as aulas, tá? A gente entendeu um pouco como administrar, vamos montar nosso plano de negócio. A cervejaria ainda era para ser em São Paulo. Até então a gente não vinha para Fortaleza. A gente fez o plano de negócio, começou a procurar locais, começou a ver como é que fazia com a questão do mapa, de onde é que podia abrir a cervejaria, porque para quem não sabe, não pode abrir em todo canto. Olha, conhece a cervejaria Container. Não pode abrir uma cervejaria em qualquer lugar da cidade, e em São Paulo é um pouquinho mais complicado onde é que você vai abrir. Aí no final de semana a gente veio para cá, para Fortaleza, para um aniversário, estava conversando sobre o nosso plano de negócio com amigos, com família, e alguém falou, eu conheço alguém que trabalha nesse canto, eu conheço um local que era legal de montar a cervejaria. E aí a gente pensou, vamos passar um mesinho aqui em Fortaleza, ver se por algum acaso não vale a pena vir para cá, será que a gente não está julgando a cidade? Mudou tanta coisa nessa época. Tinha 5 elementos, como que era? Agora eu acabei de esquecer, que fechou, que era... agora eu esqueci. A Scheid Beer. Tinha a Scheid. Então, tinha algumas coisas já aparecendo no cenário cervejeiro. A gente foi numa festa da Serva, então a gente conheceu algumas pessoas lá. Embebedaram o Jeremy, fizeram dancinha com o Jeremy lá na Serva. Primeira experiência dele lá dentro. Para quem não sabe, a Serva é a Associação dos Cervejeiros Caseiros. A gente tem várias cidades, ou às vezes é organizada em estado, às vezes em cidade. A gente tem aqui a Serva cearense, a gente tem a Serva, que é dos cervejeiros caseiros, e a gente tem a Abracerva, que é a Associação dos Cervejeiros Profissionais, das cervejarias. Uma hora aí, mais pra frente, a Carol vai falar da experiência dela com a Abracerva. Mas a Cá tá falando aqui da Acerva, que é onde a gente reúne na Acerva quase todo mundo da cena cervejeira, né, Cá? Porque a maioria também faz cerveja em casa, então é fácil de encontrar as pessoas por ali. E eu me lembro de você no Bru também. Pronto, eu fui no Bru. Então a gente foi visitar, todos os cantos para ver se realmente era legal. E tinha muita gente. Eu mandei mensagem para você, perguntando como que foi. Você também, super conversas abertos. A gente mandou mensagem pros meninos da 5 Elementos. O Wellington me recebeu também muito, muito bem. Contou as dificuldades que ele teve, tudo que aconteceu aí para a cervejaria poder abrir, o que eles ainda estavam passando nesse meio termo. Então, a gente começou a estudar, passamos 3 meses aqui, decidimos que o Cactus, na verdade, se chamava Cactus Brew Pub na época. No começo. Tinha logo e tudo. E aí a gente veio pra Bom, de Cactus para Stone, não tá tão... Tá no mesmo universo. E aí a gente veio, tava super focado em montar e tudo, achamos um local, vários locais, na verdade, que interessou pra gente, mas a gente ainda tinha que fazer mudança de volta. Um desses locais hoje é onde é uma cervejaria também que é muito legal, quem não conhece a Dunkin', foi um dos locais que a gente quase montou o restaurante. O da Turati a gente também olhou, mas era muito grande pra gente, os meninos conseguiram fazer um negócio espetacular lá. E aí a Dunkhead está conectada aqui com a gente. Eles estão assistindo a live.
Também queria dar um beijo na Marcela, que mora na Irlanda. Ela é daqui, sommelier de cervejas, mora na Irlanda. Vi ela aqui, fiquei feliz da vida. E para quem tá perguntando cadê o Jeremy, só quero dizer que hoje é só com as meninas. Hoje é a live das Caróis, né, Cá? Como que não? Diga. E a gente, bom, todo mundo abriu as portas pra gente, decidimos vir montar o Cactus na época aqui, mas realmente foi algo de timing. Levou um tempo da gente conseguir desestruturar tudo que a gente tinha em São Paulo para poder vir para cá. E nesse meio tempo, a gente tinha uma ideia e onde a gente queria ficar muito próximo de onde a gente ia trabalhar, porque a gente realmente, quem conhece a gente passa 24 horas por dia lá no Bristol. Então, tinha que ser algo muito próximo. A gente queria morar num local calmo, parecido de onde a gente estava em São Paulo. Então, a área sul foi o que a gente decidiu. A gente achou que era um mercado crescente, que estava vindo, e a gente decidiu montar lá. Achamos o local, mas não tinha absolutamente nada. Terreno do zero, construção, igual como vocês estão fazendo lá na Caposa. Obra, vira e mexe obras. Foi um ano e um pouquinho aí de sofrimento, um ano que a gente, na cabeça da gente, iam ser 8 meses. Eu não sei o que a gente tinha na cabeça, que a gente achou que ia ser tão rápido. Mas a gente achou. É a história clássica de todo mundo que faz obra. Mas não foi. Foram de 6 a 8 meses para um ano e meio aí, para a gente conseguir começar. Apenas a árvore permaneceu, é verdade, Danilo. Carlos, a gente vai falar da pandemia logo mais, tá? Fique tranquilo. Voltamos para a árvore, cá. Não, é porque o Danilo colocou que a árvore foi a única que permaneceu, é verdade. Para quem não conhece, a Bristone é um dos lugares mais lindos aqui de Fortaleza. Ele tem uma árvore enorme no meio do salão, assim, vale a pena procurar na internet e ver as fotos, porque o lugar é lindo demais. E essa árvore tem Obrigada. uma personalidade ali, né, Cá? Muita história. A árvore foi a escolha dos nossos futuros clientes, que a gente colocou, que a gente estava morrendo de medo de ter que... Era uma árvore que estava queimada, a gente já começou a brincadeira de conversar com os clientes desde antes de abrir, de pegar opinião e fazer o público da gente participar desde o início. E foram muitos meses de obra, mas mais tempo ainda tentando resolver a parte legal de abrir a cervejaria, que foi uma parte muito chata, porque hoje um pouquinho menos, mas as pessoas não entendiam na Selma, que é aqui de Fortaleza, que é o órgão que vê esse tipo de construção, de alvarás. Eles não entendiam a diferença de uma micro cervejaria para uma em grande escala. Então, até você explicar isso, apesar de algumas pessoas já terem conseguido antes da gente, não foi algo muito simples. Eu imagino que talvez ainda não seja, você pode até dizer melhor do que eu, mas... 1 ano só para conseguir o alvará de construção, para a gente botar o primeiro tijolo. Tipo, 1 ano só de burocracia. Vale explicar para o pessoal que está assistindo que aqui em Fortaleza como é que funciona. Cada cidade tem um plano diretor diferente, né? Aqui não é nem proibido nem permitido. Cervejaria entra numa categoria de projeto especial. Então você precisa submeter um projeto explicando todo o teu memorial descritivo, ou seja, dizendo tudo que você vai fazer, já prevendo milhares de coisas que muitas vezes você nem sabe ainda, né? Mas você já tem que prever tudo para que eles façam uma análise para te dizer se você pode ou não construir e abrir, fazer funcionar a sua cervejaria naquela região da cidade em que você quer, né, Cá? Como cada lugar é de um jeito, é legal a gente contar aí como é que funciona. Não, E assim, hoje o processo tá online, mas ainda assim, cervejaria, como você falou, ainda é projeto especial, na minha época também foi, e a cada renovação você tem que entrar como projeto especial de novo, e enfim, eu tiro o chapéu para quem passou por isso, e quem vai passar, se precisar de ajuda, aí é só falar com a gente, porque tem algumas, quem passou sabe explicar melhor como é que faz. Então, esse processo... Já viveu as dificuldades, né?
E, Cá, que dificuldades vocês encontraram na obra? Como é que foi fazer uma obra em Fortaleza? Minha família, ela trabalha muito com a parte de construção. Então, algumas coisas facilitou. Foi um dos motivos que a gente mudou para cá. Mas isso não quer dizer que foi fácil. A gente teve que procurar, a gente procurou alguns arquitetos que já tinham trabalhado com alguma coisa similar. Um deles foi o escritório do Bruno Braga, que também é um super cliente nosso, vai ser de vocês e de todas as cervejarias, todo mundo conhece o Bruno. O Bruno foi o nosso arquiteto de obra. Que começou a criar toda a história do Brewstone junto com a gente, porque a gente estudou bastante como a gente queria o organigrama da cervejaria, da cozinha, por a gente já ter trabalhado nisso. Então foi um trabalho muito em conjunto, mas ele conseguiu colocar no papel o que a gente queria. E depois com o Afonso, que foi o nosso arquiteto design, que deixou o Brewstone lindo do jeito que ele é. E foi difícil, principalmente a parte realmente burocrática da situação, de alvará de funcionamento, de ter que ir na regional, mas não é na regional, é na Selma. Acho que esse foi o principal dificuldade disso. Aí depois a questão de lixo de obra, do que não pode ter, a questão do tamanho. A gente tinha planejado um palco grande, lindo, o Afonso está até aqui, o Afonso ficou com ódio quando a gente teve que diminuir o nosso palco, porque por uma questão de 10 metros, a gente não podia, a gente tinha que diminuir 10 metros para poder não ter que tirar mais um alvará, e aí vamos diminuir o quê? Não vai ter o espaço Kids e não vai ter o espaço da banda do tamanho que a gente queria. Então a gente foi tendo concessões e depois o dinheiro foi acabando. E aí a gente foi se adaptando com a situação e criando, tipo, as torneiras dos banheiros, que foi lá, principalmente o feminino e o masculino, que são diferentes. A gente foi achar isso na internet, em feiras. Tem muito detalhe que é muita cara da gente, que a gente acabou garimpando e criando a cara do Brewstone por conta dessas coisas pequenininhas. Mas que legal. E como é que foi nessa época? Eu imagino que ao mesmo tempo que vocês estavam tocando a obra, vocês também já estavam fazendo plano de, né, já estavam planejando o que iam fazer. A Brewstone, para quem não conhece, tem um foco tão grande na cerveja como tem na cozinha. Vocês têm um cardápio incrível, todo mundo elogia. Óbvio, vocês estão da gastronomia, as cervejas são muito boas também. Como foi o processo de escolher quais rótulos vocês iam desenvolver logo no começo? Montar o cardápio, vocês tiveram assessoria, vocês criaram isso do zero, vocês mesmos? Não, como foi? A gente passou um ano criando o cardápio, tanto de cerveja quanto de comidas. A gente montou o próprio defumador, a gente queria trabalhar com uma coisa que não fosse muito distante do paladar cearense, porque se a gente fosse fazer o que a gente estava fazendo em São Paulo ou fora, ia ficar algo muito distante. E a gente tinha um local muito grande e a gente teve que modificar isso no plano de negócios da gente. Então, o cardápio que a gente tinha para São Paulo não se adequava aqui. Então, a gente teve que refazer, a gente passou um ano fazendo testes de cerveja com a Brewlab, que... se alguém tiver aí, eu sou apaixonado pelos meninos da Brewlab, que nos ajudaram em todos os testes de cerveja. Foi assim, quem ajudou a gente a aprender a fazer na panela foi aqui com os meninos da Brewlab, o Fábio, Ave Maria, sensacional. A Brewlab é uma loja de insumos aqui de Fortaleza, tá, gente? É uma loja que vende insumos tanto para caseiro quanto para cervejarias. E um dos donos é o Flavinho, que é da Serva, é uma pessoa super... enfronhada aí no meio cervejeiro. Meu irmão, amigo irmão, Flavinho, amo de paixão. Sim. Diga, cara. E aí a gente montou de verdade, a gente comprou um tanque, fez o próprio defumador, começou a aprender a como defumar com as madeiras que tinham aqui, com a temperatura que a gente tem aqui, que isso modifica bastante. Começou a fazer teste de cerveja, algo que não fosse... Já tinha uma cervejaria que tinha cervejas extremas excelentes. Já tinha Bold, já tinha 5. A gente não quis seguir nesse nicho porque a gente também ia trazer comida, então nosso espaço era maior e a gente tinha que trazer um número maior de pessoas para o nosso restaurante. Então, sim, a gente faz eventualmente coisas bem diferentes, mas os nossos carros-chefes não são esses. A gente tem a Czech Lager, que é a nossa cerveja de entrada,
a Home Sweet Home, que eu tô até bebendo aqui, que é uma homenagem à cidade do Jeremy, que é Kilkenny, onde uma cervejaria chama Smithwick's. Tem uma Red Ale muito famosa, então a nossa Home Sweet Home é inspirada nela. Então foram coisas que são fáceis de beber no nosso clima, mas que não são coisas desinteressantes. São boas cervejas feitas com bons insumos e que você consegue beber com grande facilidade. Então, foi assim que a gente desenvolveu o cardápio, tanto de cerveja quanto de comida. Bom, daí vocês terminaram a obra, conseguiram todos os alvarás. Olha o Flavinho aí da Brewstone, da Brewlab. Daí vocês terminaram a obra, terminaram os planejamentos, começaram a fazer cerveja, trouxeram equipamento de fora, claro, né? Porque aqui no mercado nordestino a gente acha que não tem, né? Nosso a gente conseguiu, diferente da maioria das cervejarias, a gente teve o problema contrário novamente. O nosso equipamento da cerveja chegou antes. Porque a gente tinha fechado um contrato onde quase a maior parte do pagamento vinha só quando a gente recebesse. E a empresa estava precisando de dinheiro, então mandou nosso equipamento muito rápido. Então, um dos grandes problemas que a gente teve ao abrir foi que a gente não teve depois o suporte da empresa que a gente contratou para poder fazer esse maquinário funcionar quando a gente instalou. Mais uma coisa que a gente teve que aprender como montar o equipamento de uma cervejaria sem ter a menor ideia. A gente sabia como é que fazia cerveja, mas não sabia como é que fazia o maquinário funcionar. Então, quem tem cervejaria sabe, você aprende absolutamente tudo. Você aprende da obra até como mexer em equipamento que a gente nunca... elétrica, em absolutamente tudo. A Marcela falando aqui é mais Midwix, eu também. Se alguém souber onde é que compra aqui em Fortaleza, por favor, me avise. A Marcela tá na Irlanda, vai ser difícil. E aí, cara, quando vocês abriram, vocês tiveram o retorno esperado logo no começo? Foi uma surpresa, não foi? Só para se tiver alguém aqui que não sabe, um brew pub, que é o caso, é o modelo de negócio da Carol, da Brewstone, é um lugar onde você tem um bar e a cerveja que você fabrica, que é fabricada no local, é vendida no próprio bar. Então, é diferente de um lugar que é só cervejaria, que tem como foco distribuir para outros lugares, para outros bares. Num brew pub, o foco é vender no próprio bar. Por isso que lá eles têm música, tem comida, tem cerveja. E a ideia era só mesmo vender lá, as cervejas? Ou tinha já alguma ideia de vender para fora? Não tinha. A gente começou com a equipe, só para te responder como foi esse início. A gente começou com a equipe 2 a 3 semanas antes, dependendo de qual setor a pessoa trabalhava. Então, a gente começou o treinamento de equipe, a gente passou uma semana só com a cozinha, fazendo todos os pratos, mostrando as fichas técnicas, eles refazendo, a gente chamando pessoas para provar os pratos que eles fizeram, corrigindo, a mesma forma do salão, testando o sistema, fazendo treinamento de sistema, mostrando como servir cerveja, o Zé Neto, que na época era o sommelier da gente, fazendo treinamento dos meninos, porque a grande maioria dos nossos funcionários não tinham conhecimento algum sobre cerveja artesanal. Então, foi um processo de algumas semanas para a gente, pelo menos, fazer os primeiros testes. E a gente fez duas aberturas, vamos dizer, soft opening, que a gente fala, com amigos e família. E foi caótico, foi ótimo. Graças a Deus, a maioria das pessoas não percebeu o nosso desespero profundo, mas... acabou a luz no lado de trás, acabou a água e foi uma confusão. Os clientes não perceberam tanto, mas foi uma dificuldade. Quando a gente abriu, foi fora do comum. A gente não tinha noção que a gente poderia receber esse tanto de gente. Tinha fila de espera quando a gente abriu de 60, 70 pessoas. Era assim uma coisa... A gente não sabia como lidar, a gente não tinha esperado isso. A gente sabia que ia ter mais gente na abertura, mas a gente não tinha a menor noção que seria nesse tamanho.
E a gente não tinha se preparado com fila de espera, então era num caderninho anotado e riscava, e você gritava o nome da pessoa, e quem respondesse, respondia, quem não respondesse, perdia a vez. E aí ficava assim. E graças a Deus, foi algo muito, muito. O Felipe tá com a gente desde o dia 1, foi um corre-corre, assim, mas muito feliz. Eu lembro do primeiro dia, quando a gente fechou, a gente tirou uma foto, todo mundo na escada, acabado, assim, ninguém conseguia mais piscar o olho, que doía, mas assim, todo mundo feliz, e a gente fazendo um brinde. E valeu muito a pena, a gente aprendeu muito foi bom ter essas dificuldades no início, e para a gente poder crescer com isso. Quanto à cerveja, a gente não pensava em vender fora, até que a gente está começando há pouco tempo. A nossa ideia sempre foi se concentrar no brewpub, pelo menos no primeiro ano, ter um negócio estável, as pessoas conhecerem a marca para depois a gente colocar ela para fora. Então, o próximo plano da Brewstone é começar a colocar a cerveja dela para fora do restaurante. Cá, quando vocês... Bom, vocês iam comemorar um ano agora, né? Então, vocês têm um ano de funcionamento. Qual que é a capacidade da cervejaria de produção de cerveja? Quanto vocês começaram fazendo no começo e quanto vocês fazem hoje? A gente fazia 2.000 litros, a gente começou bem poucas, a gente vendia muitas cervejas de outras cervejarias no início, daqui locais, a ideia da gente sempre foi o local. Então, a gente comprava alguns estilos que a gente ainda não tinha maestria no nosso equipamento de fazer, porque também é uma outra coisa, você fazer em um equipamento e no outro a cerveja é completamente diferente. Então, a gente tinha essa parceria com outras cervejarias locais, então a gente produzia 2.000 litros, e hoje a gente está em 3.500, querendo ir para mais, mas realmente, quando a gente estava iniciando esse processo, infelizmente essa questão da pandemia aconteceu, e a gente está se reestruturando para poder começar de novo e esse projeto ser relançado. Tá. Cara, eu acho que uma coisa que o Carlos tinha perguntado lá no começo, e eu acho que precisamos falar sobre isso, é essa crise que a gente está vivendo agora, né? Pegou todo mundo desprevenido, completamente, foi de um dia para o outro, né? Apesar da gente estar ouvindo falar da epidemia aí aos pouquinhos e tal, mas a gente sabe que o negócio pegou mesmo muito de um dia para o outro. Como é que vocês estão lidando com a crise? O que vocês estão fazendo? O que vocês tiveram que adaptar? Vocês estão conseguindo manter parte da equipe, a equipe toda? Conta pra gente esse cenário da pandemia aí, de como vocês estão funcionando na pandemia. E emenda, cara, por favor, conta com mais detalhes a iniciativa que vocês fizeram do drive-thru aquele dia, que foi muito legal, que eu acho que todas as cervejarias deveriam, se puderem, copiar, foi muito legal. Tem outras cervejarias daqui de Fortaleza fazendo também, a Dunkerhead está fazendo, inclusive, itinerário, tipo, agora a gente está num lockdown total, então não tem mais como. Mas antes do lockdown total, quando estava só isolamento um pouco menos restrito, a Dunkerhead está fazendo o esquema de levar uma Kombi, né, a Kombir, para bairros diferentes de Fortaleza, e inclusive com chopes de outras cervejarias, né? Uhum. Mas vocês fizeram pois é, então, enfim, conta um pouco como é que vocês estão lidando com essa crise e conta dessas histórias de sucesso aí, de iniciativas interessantes. Eu vou passar pela pandemia, porque é algo que eu acho que essa live, apesar de ser informativa, ela tem que ser algo que a gente pensa no futuro. Não adianta a gente ficar se remoendo sobre o que está acontecendo, e sim planejar o que a gente vai fazer para ir para frente. Durante a pandemia, nossos funcionários estão em suspensão de contrato de trabalho, tá? Nesse momento, quem está lá no restaurante sou eu e o G, certo? Então, a gente faz a comida... Jay é o Jeremy, tá, gente? Jeremy, desculpa. Jay. E a gente corre de um lado para o outro, atende telefone, responde o WhatsApp Enfim, a gente está tentando tudo para tentar preservar o máximo possível o restaurante para poder voltar tudo ao normal, ao novo normal, né? Quando isso tudo acabar. Então, essa é a nossa ideia.
inicial realmente é de preservar. Então a gente já está pensando em vários planos para depois. Como que a gente vai fazer? Porque a gente sabe que os restaurantes, os bares não vão ser da mesma forma. A gente não vai conseguir, no início, a gente não vai conseguir sentar todo mundo que a gente tem na casa. Então como acho que a gente vai fazer isso funcionar? A gente não sabe como que... A gente tem que ver o modo de pedido dos clientes, que isso vai mudar. Não vai ser necessariamente sempre com um garçom lá na sua frente. A gente pode achar outras metodologias de fazer isso funcionar para ser mais seguro e mais eficiente nesse momento, né? Até porque a gente tem um espaço muito grande e nem sempre vai estar lotado, principalmente nesse início, quando voltar aos poucos. E a gente já tinha um plano bem legal que a gente está fazendo aí para assim que... Não, quando o lockdown acabar, entre o período do lockdown acabar e a gente... voltar realmente, a gente está com um plano bem legal aí, que até com o Danilo, que está aqui na live, para a gente fazer outra grande brincadeira, como a que foi a do aniversário, porque, para quem não sabe, em abril agora a gente estava comemorando um ano, a gente tinha uma festa muito legal planejada, a gente tinha convidado várias cervejarias para fazer essa festa com a gente, tinha muita banda, tinha muita coisa, e a gente teve que adiar para o ano que vem. Então, vai ter, só não vai ser agora, né, Ká? Adiar para o ano que vem. E a gente não queria ter deixado passar em branco. Então, a gente pensou em como fazer. Tinham várias pessoas do Sul fazendo o drive-thru solidário e a gente achou uma ótima ideia de dar de volta o que é o amor que a gente tinha recebido durante esse ano. A gente convidou as cervejarias locais para participarem, então algumas vieram, ficaram com a gente. Então a gente fez o drive-thru no estacionamento da gente. Então ficavam as cervejarias, você vinha, esperava. Foi um sucesso, foi muita gente. Eu peço desculpa pela espera, mas é porque foi muito carinho. A gente tinha gente com o símbolo do Brewstone desenhado e mandando parabéns pra gente. Foi a coisa mais linda. Tão feliz, tão feliz. Acho que foi mais emocionante do que se tivesse sido o próprio aniversário, porque foi a quantidade de pessoas que estavam ali realmente saíram de todos os cantos da cidade para vir buscar, e não foi só por uma questão de doar, da cerveja tá num preço mais em conta, não foi só por isso, porque existem outras promoções que a gente faz, tem muito produto aí em preço muito mais barato, porque todo mundo está precisando colocar os estoques para fora, então não foi uma questão de preço, foi uma questão de carinho mesmo, então a gente ficou muito, muito feliz. Coisas da quarentena, né, Ká? Só um parênteses, eu fiquei 1 hora na fila de carro, né, porque era uma fila de carros. E é muito louco, porque a gente só pensando, eu tenho certeza que quem tá no carro da frente, quem tá no carro da trás, deve ser algum amigo nosso. Tipo, eu e o Fernando, né, meu marido, pensando. E a gente naquele... Puta, como é que a gente faz pra saber quem é, né? Nesse isolamento, todo mundo morrendo de saudade. Claro que a gente não ia ter como sair do carro, falar com as pessoas, mas essa viagem, sabe? Tiveram um encontro, uma galera... E só que cada um no seu carro, não dava pra saber. Daí, de repente, você via alguém da janelinha... Todo mundo de máscara e tal, mas foi interessante, assim, foi engraçado. E foi, tipo, todo mundo respeitou, ficou dentro do carro, aguardou, cara, foi muito, muito legal. E aí... Vocês contaram quantos quilos de comida vocês arrecadaram aquele dia, Ká? A gente tava, foram 600 quilos, eu tenho um número, mas foi mais ou menos isso, 600 quilos de alimento. A gente tinha, ou você ganhava 50% de desconto por 1 quilo, mas tinha outras cervejarias que tinham outros tantos de alimentos a serem doados para ter o desconto. A gente deixou aberto para cada um escolher o que queria, como que queria, porque cada um tem um preço diferente, nem todo mundo pode arcar com o mesmo custo, né? E em sequência a gente fez junto com a Dunkerhead, com os meninos que já estavam fazendo a Kombi, 2 finais de semana, um no Cocó e um na Parquelândia, com as cervejas, que foi super legal também, participar com os meninos da Abracerva, né? A maioria das cervejarias participou também da Kombi, e a gente conseguiu mais de uma o Danilo falou que foram 880. 880, caraca. Vai diminuindo. E foi muito bom, foi muito positivo os drive-thrus com a Kombi, que os meninos da Dunk organizaram.
e a gente seguindo. São coisas que são ideias, como pensar para frente, em vez de ficar pensando delivery, a gente está fazendo delivery, estamos fazendo delivery, mas sabemos que todo mundo está fazendo delivery. Então, isso diminui muito, o delivery está caro, as plataformas não estão aguentando os pedidos. Esse final de semana que passou, caíram quase todas. Dia das Mães não funcionou, eu fiquei triste. A gente foi uma das que falou esse final de semana que nosso aplicativo saiu do ar no sábado e boa parte do domingo, Dia das Mães, que eram dias ótimos para estar aí com a plataforma aberta. Vi grandes restaurantes desesperados porque iFood, Uber Eats e outras plataformas também saíram do ar. Então, realmente não é a única solução, faz parte do que a gente está fazendo, mas é continuar com essas ações pontuais e criando coisas novas que acho que a gente vai conseguir sobreviver. Continuar as pessoas pensando na gente, lembrando da gente da mesma forma, de trazer coisas novas, de criar nossas brincadeiras, nossas festas. A última que a gente fez, que foi a do St. Patrick's, que a gente usou o Jeremy como garoto propaganda aí, porque o nome dele é Patrick, é Jeremy Patrick, que foi a gente teve mais gente do que na inauguração. E choveu, e todo mundo foi para lá para dentro, e ficou todo mundo apertadinho, bebendo sua cerveja verde, e foi muito legal. Cara, eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que é importante a gente abordar, porque pouca gente conhece os bastidores das coisas. Você começou a comentar de algumas dificuldades com aplicativos. Vocês agora estão lançando o aplicativo próprio, né? Conta para o pessoal como é que funciona por trás das câmeras, né? Essa questão de trabalhar, de você ter que fazer entrega. Não estou nem falando de falar do iFood, mas de fazer entrega, né? Da dificuldade. É um negócio à parte. A gente tinha uma conta em uma dessas plataformas maiores, o Goodstone, só uma, apenas para ter ainda, porque nosso produto sempre Espera aí que travou. Pronto, voltou. Fresco. Voltou. Tá me escutando? Voltou. Sim. A ideia da gente sempre foi trabalhar com produto fresco, feito na hora. A gente faz tudo. A nossa batata não é uma batata feita congelada no supermercado. A gente compra, a gente lava, a gente cozinha, a gente frita. Então, a ideia da gente sempre foi um produto fresco. E delivery pra gente sempre foi uma coisa que a gente tinha um certo receio. E quando a pandemia começou, a gente não teve escolha. Então, a gente teve que aumentar essa venda. Então, a gente aumentou para outras plataformas. A gente agora está com um aplicativo próprio, que é outra forma de negócio. A gente tem que receber o pedido, aceitar, chamar motoqueiro, ter o próprio motoqueiro, ou a comida tem que sair com tanto tempo, porque a gente já viu que se não sai com tanto tempo, não chega legal. Tem que falar com cada motoqueiro que sai da plataforma, de levar a cerveja em pé, pelo amor de Deus, não leva ela deitada, tenta não chocar com outras coisas, toma cuidado, a pizza vai desse jeito, mas na grande maioria a entrega não é nossa. Então, é um grande problema e é algo que é super legal de poder explicar isso, porque tem uma barreira entre a gente e o cliente. Eu garanto o meu produto quando ele está na minha casa, mas ele tem um intermediário entre os dois, às vezes é bem complicado. Você explicar, eu já tive cliente que ligou porque a garrafa amassou no caminho, porque eu já tive, não vou mentir, a cerveja chegou sem gás. Claro, o cara amassou a garrafa de cerveja, chacoalhou. Óbvio, vou lhe mandar outra, não tem problema. Mas são dificuldades, e principalmente com a equipe reduzida do jeito que a gente está passando, e a gente conversa muito com os clientes só para ter um pouco de paciência, que não se preocupe, que a gente sempre vai resolver, mas que, infelizmente, a gente tem essa pessoa entre as duas, entre a gente e eles, que às vezes atrapalha um pouco. O Carlos está perguntando aqui se vocês enlatam. Não, quase. Acho que ninguém ainda em Fortaleza enlata, né? Eu tô esperando. A gente então, a minha cervejaria que vai abrir, era para estar abrindo agora, mas vai abrir, acho que só no final do ano que vem. A gente comprou uma enlatadora, que até onde sei, acho que vai ser a primeira enlatadora do Ceará, né? Daqui de Fortaleza. Então, ninguém aqui no Ceará enlata, Carlos. Não é um hábito, não é uma prática do pessoal daqui. A gente tem garrafa, né? Algumas cervejarias usam garrafa, tem vazadora.
Mas hoje a gente trabalha demais com growler pet. Né? Eu acho que é o que todos os brewpubs, pelo menos, estão trabalhando, principalmente nessa época agora dos deliveries. É tudo growler pet. Lá, enlatador é um negócio extremamente caro. É muito difícil para uma cervejaria bancar uma enlatadora, muito menos uma cervejaria pequena, que tem uma produção, que não tem tanto volume para poder pagar fazer com que esse valor da máquina valha, né? Carolzinha, nós estamos terminando, tem 10 minutos. Eu ainda queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro da Brewstone, você já pincelou um pouco aí. Mas também queria que você falasse um pouco da Abracerva. Então, são as duas pautas que eu queria ainda em 10 minutinhos que você trabalhasse um pouco antes da gente terminar. Pronto. A Abracerva, para começar, ela é uma associação de cervejarias e de pessoas de mercados que envolvem a cerveja, como sommelieria, como distribuidores, como pessoas que vendem insumo. Eu faço parte, Carol também, eu faço parte da diretoria na parte de marketing, e a ideia é unir essas cervejarias que são menores no fato de tentar expor as pessoas à cerveja artesanal e também a lutar por várias coisas que a gente precisa no mercado cervejeiro artesanal, que são legislações mais compatíveis com a nossa necessidade, que são insumos que talvez para a gente, que é um ponto bem relevante, que é insumos que venham no preço mais barato, porque a gente não só paga muito imposto, mas não tem ainda um centro de distribuição com as grandes empresas de insumos que estejam próximos da gente, é algo que a gente vem tentando lutar. Com isso, talvez ter um centro de distribuição mais próximo do norte, nordeste, para a gente poder ter custos menores. Enfim, é uma associação que visa isso, entre outras coisas. E a gente faz eventos também para promover a associação, a cena cervejeira. No passado, a gente teve um evento que foi muito legal, que foi o Oktoberfest, que foi lá no Salinas, que deu super certo, que encerrou aí a presidência do Abaeté, e esse ano a gente tínhamos algumas coisas planejadas que foram adiadas, mas a gente espera aí até o fim do ano a gente conseguir fazer uma aglomeraçãozinha se tiver tudo certo. E planos para o futuro, a gente está lutando muito para sair do outro lado e o Brewstone voltar de uma forma diferente, mas com o mesmo intuito que tinha antes, certo? E criando algumas ações que a gente sempre faz, a gente é muito feliz com as festas, as ações que a gente faz. Então, antes da gente abrir, vai ter surpresa vindo por aí. Oba! E aí a gente faz aí um convite para vocês ficarem atentos quando essa lockdown acabar. Fiquem atentos aí ao Brewstone, que a gente vai ter mais novidades aí acontecendo. Maravilha! Cal, o que você pode dizer? A gente tem 7 minutos ainda. Que é o DNA da Brewstone, assim. Que eu acho que você acha que mais caracteriza a Brewstone, que diferencia ela de todas as outras coisas, de todos os outros negócios cervejeiros? Eu acho que uma coisa que eu tenho que pontuar é a equipe, porque quem vai lá é uma das primeiras coisas que a gente escuta, é as pessoas que estão lá dentro, a forma que o atendimento, o acolhimento e a qualidade do produto que a gente coloca. As cervejas são excelentes, as comidas são muito boas, mas as pessoas fazem a diferença lá no Brewstone. Então eu acho que o atendimento é o principal pilar, e por isso que eu agradeço muito até vários das nossas colegas de trabalho que estão aqui na live. Aí, né? Agradecer muito por vocês e força que já está todo mundo lá. E eu queria pontuar que, inclusive, por conta da equipe, do treinamento, da simpatia, vocês conseguem fazer uma coisa que muita cervejaria tenta fazer. E às vezes não consegue tanto, que é trazer um público bem geral, né? Só a Regiane está perguntando quem está à frente da Abracerva. O presidente da Abracerva hoje é o Fernando da All Grain, tá? Da cervejaria All Grain. Mas vocês conseguem trazer um público muito diversificado e tenho certeza que muita gente
tá aprendendo a beber cervejas artesanais e outros estilos novos na Brewstone. Isso é muito legal. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Pode. Carol, uma pergunta que eu fiz ontem para o Wellington que eu vou fazer para todo mundo. Qual é a cerveja que você daria para o seu filho ou filha? Eu sei que vocês não têm filhos ainda. Quando fizesse 18 anos, ou seja, aquela cerveja, o presente, sabe? De abrir o mundo da cerveja para uma pessoa muito importante. Para abrir o mundo, eu daria a minha, né? Porque o filho seria meu, a My Lady, que ela é uma cerveja sazonal que a gente faz, que é uma Summer Ale, que eu acho que para introduzir ao mundo cervejeiro é uma excelente cerveja. Mas depois eu desceria lá no tap da gente até chegar na Islândia. Que é para ele lembrar do pai. É a minha preferida. Adoro. Que bom, Ká, legal. Então tá, querida, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Se alguém quiser fazer uma última pergunta, pode fazer agora. Porque nós, daqui a pouco, assim, ontem foi assim, daqui a pouco o Instagram vai acabar com a gente, entendeu? Ele vai encerrar a gente. Então a gente vai ficar assim, falando a mais. Ká, a palavra é sua. Muito obrigada por ter participado. Muito, muito sucesso. A gente ainda tem muita coisa pela frente para viver nessa cena cervejeira aí. E vamos fazer muita parceria ainda, né, querida? Muitíssimo obrigada, Ká, pelo convite. Obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente. E queria vê-los de novo, todos lá na Brewstone, na Capitosa já também. E mandar um beijo grande para todo mundo que participou com a gente hoje. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Amanhã eu converso com o Rodrigo Campos, da Bold Brewing, que também que foi um dos precursores da cena cervejeira aqui de Fortaleza. Já foi o primeiro presidente da Acerva. Ele é um cervejeiro caseiro que sempre ajudou todos os cervejeiros. E agora ele tem a Bold Brewing, que faz um sucesso danado. É uma cerveja uma cervejaria high-end, né? Ele faz muitas experiências, muitas cervejas bem diferentes. E obrigada aí, galera, pelos elogios. E a gente conversa com o Rodrigo amanhã. Na quinta-feira eu converso com a Flávia Marques e o Vitor Hugo de Recife. Recife? E na sexta-feira eu converso com a Anne Galdino do Piauí, de Teresina. Tá certo? Vão acompanhando aí as redes sociais que a gente vai atualizando as próximas lives. Casinha, até mais. Obrigada, beijão, querida. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, Ká.